Bom, vou começar fazendo a minha descrição. Eu estou um pouco desfavorecido aqui pela eletricidade da minha casa, então só está aparecendo o meu rosto. Eu sou branco, tenho cabelos castanhos, aí conforme a luz ele vai variar de tonalidade, mas ele é castanho geralmente muito claro. Tenho cabelos compridos, mais ou menos até um pouco abaixo do ombro, e são lisos. Eu estou usando óculos escuros. E para estar a imaginação de vocês, eu estou usando uma camisa com a logo da União da Juventude e Rebelião, que são as letras UJR, com a sombra do rosto do Che Guevara dentro delas. Bem, queria pegar um gancho no que a Olga falou, né? Primeiro fazendo esse resgate histórico, que é muito importante, porque apesar da gente parecer uma luta nova, a nossa luta ela é muito antiga. E é triste até ver como uma luta tão antiga só veio ganhar mais destaque recentemente. É ótimo que ela tenha ganhado destaque, mas por outro lado é triste que ela tenha demorado tanto para ganhar destaque. Nós temos, considerando a nível internacional, nós temos mais ou menos 40, 50 anos de, de acúmulo de luta, juntando os camaradas do movimento de pessoas com deficiência dos Estados Unidos, juntando camaradas de outros lugares que, inclusive, contribuíram para muitos conflitos que a gente tem hoje. O movimento de pessoas com deficiência australiano, por exemplo, que no início desse nosso século XXI cunhou o termo ableism, que, pela mão da nossa querida Ana Guedes, viria a se tornar a palavra capacitismo. Os companheiros que lá na década de 70, 80 cunharam o modelo social da deficiência. Então, nós somos fruto de toda essa trajetória, né? Que é uma trajetória muito sofrida. Não é uma trajetória fácil, não é, nunca foi fácil. Nós sempre tivemos que lidar com os conflitos que a sociedade nos coloca. Nós sempre tivemos que lidar com contradições com nossos próprios camaradas. Alguns às vezes não compreendem é, quais são as ferramentas mais efetivas para a luta. Alguns, às vezes, são iludidos por falsas promessas de pessoas que dizem estar comprometidas com a gente, mas não estão. Mas, mesmo assim, a gente não arregou e a gente chegou aqui em 2021. E a Olga falou do fórum. O Fórum 2021, eu recomendo, estar no canal da Paradesporto e a Paradesporto TV, no canal daqui do YouTube. Eu recomendo que todos assistam, porque ele foi um momento muito histórico, tal qual esse momento aqui hoje está sendo. Porque foi um momento que nós nos reorganizamos e que nós propusemos uma linha una. Nós propusemos uma linha una, porque um dos grandes problemas hoje em dia é que nós temos uma visão muito liberal e muito individualista dentro do movimento, de modo que o nosso movimento nacional é muito possivelmente o primeiro, ou o primeiro em muito tempo, a congregar todas as deficiências em um só movimento e de caráter nacional, não num conselho municipal ou não simplesmente numa instituição como é o CONAD, mas um movimento com seu compromisso social e político bem estabelecido, que junte todas as deficiências e, além disso, que junte todas as deficiências em prol do horizonte da libertação, da emancipação humana, que é, acredito eu, a maior causa que a gente pode servir nessa vida, que é a destruição desse sistema que nos coloca na posição de explorados uns pelos outros e a construção desse outro mundo possível, um mundo sem a superexploração, sem a venda criminosa dos recursos naturais e da terra, sem a expoliação criminosa dos povos, e um mundo, por outro lado, que tenha
todas as diferenças reconhecidas, todos muito bem situados conforme as suas capacidades. Tem uma frase escrita no Manifesto Comunista que me representa muito. De cada um segundo suas habilidades, para cada um segundo suas necessidades. E isso define o comunismo, mas eu diria mais, que isso define, além do comunismo enquanto ideologia política, enquanto ideal de luta a nível, vamos dizer, partidário, isso define um desenho universal de sociedade. Assim como a gente tem o desenho universal de arquitetura, isso define um desenho universal de sociedade, onde todos nós teremos os nossos espaços e todos nós poderemos somar para a sociedade. E eu acho que, chegando no último ponto dessa minha introdução, o fato da gente fazer a primeira live depois do Fórum Social Mundial no canal do Jornal A Verdade, que encarna esses ideais, como o próprio Logan diz, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo, é algo muito significativo. Porque, retomando uma fala que eu fiz e que um companheiro que não está aqui hoje, mas que eu queria deixar uma saudação para ele, que é o companheiro Luiz Augusto Walsburger, ele também reforçou na fala dele que apenas a unidade entre todos os explorados e oprimidos pode barrar a unidade da burguesia. E o que é a unidade da burguesia? O fascismo. E nisso a gente chega no nosso tema de hoje. Bem, muita gente pode estar assistindo essa live pensando: tá, mas o que eu tenho a ver com isso, Calma? Pelo amor de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Entendeu? Eu tô aqui lutando para receber meu benefício, pelo amor de Deus, passando 5 horas na fila do INSS, querendo receber meu BPC. O que eu tenho a ver com socialismo, com a verdade, pelo amor de Deus? Fala alguma coisa que não interessa. Cara, acontece o seguinte: a gente está num sistema, que o nome é capitalismo, que você já certamente deve ter ouvido falar, e que ele se baseia basicamente na exploração do homem pelo homem. Isso é até um pouco óbvio, né? Você tem uma minoria que explora uma maioria para obter lucro, e essa maioria não tem nada a oferecer, não tem lucro algum, senão sua força de trabalho e uma remuneração ridícula para conseguir não morrer de fome. E mesmo assim, alguns morrem. Só que não é exatamente a exploração do homem pelo homem, mas sim a exploração de um certo tipo de homem por outro certo tipo de homem. Porque no momento em que se definiu o trabalho como essa coisa, essa mercadoria que deveria ser vendida, também se definiu as pessoas que não serviam para isso. E éramos nós. Então, desde há 200 anos, nós estamos nessa posição complicada. No começo desse século, na verdade, desde a década de 80, por causa das mobilizações que eu falei, a gente vinha obtendo conquistas importantes. E aqui no Brasil, a gente conseguiu materializar essas conquistas melhor a partir do começo do século XXI e, particularmente, nos 2 períodos de governo social-democratas que a gente teve. Os 2 governos Lula e o governo Dilma. Porque nós tivemos uma maior participação da sociedade civil, nós tivemos uma ampliação da educação, consequentemente, uma ampliação da pesquisa, tivemos um pouco mais de pessoas com deficiência entrando na academia, então isso deixou a situação um pouquinho mais tranquila. E aí, provavelmente, a galera que tem a minha idade, ou talvez um pouco mais, uns 20, 30 anos, deve ter boas lembranças dos últimos 20 anos, dos últimos 30 anos, porque a gente conseguiu uma certa facilitação para conseguir o BPC, embora, né, ainda seja muito difícil. A gente teve uma série de avanços no que tange a tecnologias assistivas, até por um avanço global nesse sentido mesmo, que o Brasil acabou acompanhando, porque a gente estava numa posição favorável na conjuntura internacional. Mas de 2016 para cá, vocês devem ter notado que a vida começou a ficar um pouco mais difícil. As coisas estão ficando muito caras, as fundações que ajudavam a gente estão começando a desaparecer, a falir,
a restringir suas políticas. Isso não é por acaso. Isso deve a uma mudança política. E a instauração de outro regime político que não é aquele o que a gente chama de social-democracia, né? Um regime de programas sociais e de assistência social, não. Um regime do cada um por si. O regime do salve-se quem puder, que a gente em política chama isso de liberalismo. E o liberalismo ele vai dizer o seguinte: acabou esse negócio de assistência. Vocês que não são corpos exploráveis, ou seja, a gente, vocês façam o favor de dar licença e parar de querer trabalhar, porque a gente está tendo problema. O nosso lucro está sendo prejudicado, porque a gente está tendo que providenciar acomodações para vocês, está tendo que fazer negócio em braille, está tendo que dar cota para preto, está tendo que respeitar gay. Ah, não, gente, está chato. Acabou. E aí, esse regime, depois de dizer esse monte de absurdo, vai desfazer todas as políticas que em 14 anos a gente tinha conquistado. E depois desse regime liberal, que destrói tudo que a gente tinha conseguido, vem um regime fascista. Inclusive, a Olga começou essa live expressando solidariedade a 450 mil pessoas, das quais eu poderia dizer tranquilamente que 80% foram assassinadas por esse regime. A partir do momento que ele se recusa a comprar vacina, inclusive para nós, pessoas com deficiência. Por que todos nós não estamos vacinados ainda? Por que todo o povo brasileiro ainda não está vacinado? E esse regime fascista ele vai atacar todas as minorias. Mas a gente está aqui para falar dos ataques a nós, pessoas com deficiência. E como que esse fascismo nos ataca? Bem, não é de hoje, tá? Quando eu falo do fascismo, eu falo do governo do presidente Jair Bolsonaro. E é um governo que uma das primeiras medidas dele foi desvincular o benefício de prestação continuada do salário mínimo. Não conseguindo isso, acabou com a compensação e com o aumento real do salário mínimo. Depois disso, desobrigou as empresas a cumprirem a lei de cotas, que era um mínimo, uma migalha, um troço ridículo, que impedia que alguns de nós morressem de fome. E eu digo ridículo não porque fosse ruim, mas porque é muito pouco. Tem uma pesquisa do IBGE, de mais ou menos 2 anos atrás, quando a gente ainda tinha lei de cotas, que dizia que de toda a população com deficiência, toda, e segundo o censo de IBGE, nós éramos papo de 40, 50 milhões de pessoas, uma coisa assim. Toda essa população, 0,9% dessa população estava empregada com carteira assinada. 0,9%. E aí você pode dizer, cara, mas isso aí é coisa de vagabundo, rapaz. Porque o que acontece? Os deficientes ficam recebendo o BPC, não quer trabalhar, aí é isso. Por isso que tem pouca gente. Não, meu caro. Não é por isso, não. Tem pouca gente empregada porque tem uma regra no BPC que diz que se você conseguir um emprego, você perde o benefício. Até aí tudo bem. Só que quando você vê que a grande maioria das pessoas com deficiência não consegue acessar o ensino superior, sequer consegue concluir o ensino médio, e você vai puxa no LinkedIn, cara. Não, LinkedIn não. LinkedIn você tem que criar a conta da trabalho. Dá um Google. Mete um Google aí. Mete um Google e bota vaga de emprego para ensino médio. Você vai ver que os salários estão
entre 700 e pouco sei lá, 1.600, 1.700 reais no máximo, dando graças a Deus. Aí eu te pergunto, vale a pena você trocar R$ 1.100, que é um direito assegurado por lei, se eu não me engano, com caráter constitucional, por um pouco mais e que você corre o risco de ser mandado embora a todo momento, ou corre o risco, vale a pena você trocar esse mesmo dinheiro por um dinheiro que possa ser semelhante, mas sem carteira assinada, só para você dizer que está trabalhando, não vale. E aí o que, que acontece? As empresas pagam salários baixos, as empresas se recusam a nos contratar. Dava, gente, para a gente fazer um recorte e passar nessa live aqui. É uma pena, porque a gente está com tudo muito conturbado, né? O Brasil não nos dá um segundo de paz. Mas era interessante se a gente tivesse feito um recorte de várias pessoas recolhendo seus depoimentos na busca por emprego. É uma coisa mais absurda que a outra. E se você é uma pessoa com deficiência e está me assistindo agora, provavelmente você passou por algum desses absurdos. É você perder sua vaga para um camarada que tem metade da sua formação, mas não tem deficiência. É você perder sua vaga porque na empresa tem escada e o camarada dono da empresa acha que você não tem condição de trabalhar naquela empresa porque você vai cair a qualquer momento, ou porque você corra realmente o risco de cair nessas escadas e não tenha realmente condição de trabalhar nesse prédio. Então, meus companheiros, o negócio é sério. E aí a gente já está. Isso eu estou falando, veja, de uma situação de 2, 3 anos atrás, onde a gente tinha uma lei que obrigava as empresas com mais de 100 funcionários a ter pelo menos 1% das suas vagas destinadas, cumpridas, destinadas e ocupadas por pessoas com deficiência. Nessa realidade, dessa obrigatoriedade, se a empresa não cumprisse, ela pagava uma multa, se eu não me engano, por cada vaga descumprida, era uma bagatela que a empresa morria. E vem um sujeito que diz que o povo tem que trabalhar, que vive dizendo que Bolsa Família é coisa de vagabundo e não sei o quê, e tira a única possibilidade que a gente tinha de trabalhar. Me diz se isso não é um ataque, se isso não é uma crueldade. E além de ser um insulto à dignidade das pessoas com deficiência, porque nós merecemos, depois de estudar, sabe? A gente merece ter o nosso próprio dinheiro para viver a nossa própria vida, sem depender de terceiros. Isso é uma forma de extermínio. Porque, veja, muitas pessoas com deficiência não têm, ou em dado momento, deixam de ter terceiros para poder depender. E aí o sujeito vai viver de quê? Se a fila do INSS para receber BPC é gigantesca e a burocracia é extremamente excludente e você não consegue fazer a requisição, você faz a requisição e não é respondido, e aí você não consegue emprego, você vai viver de quê? Em seguida, a gente tem o decreto 10.502, que é o decreto que a gente batizou de decreto da exclusão, que é o decreto que retoma os conceitos mais abjetos, nos transporta de volta aos anos 90, na época em que surdos tinham que ficar sentados sobre as mãos para serem forçados a se oralizar.
a gente retorna a esse momento. E mais do que isso, mais do que representar um retrocesso em tudo que a gente viveu, ele entrega porque ele define a criação de escolas especiais. De novo, a gente estava conseguindo, aos poucos, muito mal e porcamente, uma transição para inclusão. E aí vem esse decreto e define a criação de escolas especiais, libera, contrariamente ao que está disposto tanto na Lei Brasileira de Inclusão, quanto na LDB, na Lei de Diretrizes de Base de 96, tanto quanto na Constituição Federal de 88. Ele diz que as escolas podem rejeitar alunos com deficiência, em razão da sua deficiência, se não houver capacitação da escola. Ou seja, não haver capacitação da escola é a desculpa que a gente ouve desde sempre, não é? E a Constituição Federal, a Lei de Diretriz de Bases e a Lei Brasileira de Inclusão dispõem, cada uma à sua maneira, proibindo as escolas de fazerem esse tipo de coisa. Cada uma com um texto específico, os governos de fazerem esse tipo de coisa. E, além disso, além de nos mandar de volta aos porões das instituições especializadas, muitas delas com um caráter religioso, eugenista e muito problemático, preconceituoso, ela ainda dispõe que, em caso de falta de recursos federais, essas instituições possam receber recursos da iniciativa privada. Isso é a venda dos nossos direitos. Eles estão vendendo a nossa educação. Porque toda pessoa com deficiência já viveu o drama de ter que procurar por qualquer material acessível, qualquer tecnologia assistiva que seja. Eu que sou cego, a gente sofre. Livro em braille é um troço caro pra caramba, companheiro. Máquina para escrever em braille, reglete. Mesmo o reglete, que é um dispositivo manual muito simples de ser fabricado. Uma prancha de madeira com um trequinho de metal para prender o papel e um outro trem de metal para fazer as células do braille. Mesmo isso é um preço absurdo para a simplicidade que é. Você não acha isso por menos de R$ 100 em nenhum lugar confiável. Uma máquina que seria uma máquina de datilografia braille, né, de certa forma, você não acha ela por menos de R$ 2.000. Uma impressora braille para produzir material didático, 16 mil, as mais baratas. E isso eu estou só dando exemplo da cegueira, tá? Porque uma cadeira de rodas também é muito caro. E para conseguir pelo SUS, você fica anos esperando. E você pensa que são anos uma pessoa sem conseguir andar, sem conseguir se locomover. Então, vocês imaginam se uma escola especializada, privada, não ia somar todos esses custos e cobrar mensalidades absurdas de uma população historicamente empobrecida? Muitas pessoas com deficiência vivem em situação de pobreza ou, pelo menos, de classe média baixa, que não conseguiriam pagar uma mensalidade. Se bem que com o atual governo fascista, praticamente não existe classe média, né? Só tem o pobre premium. É o pobre, né, gourmet. Então, isso condenaria, seria uma segunda parte daquele extermínio que eu falei quando eu falo da lei de cotas. Bicho,
as pessoas não vão conseguir estudar, não vão conseguir se formar e não vão conseguir ter emprego. As pessoas vão morrer de fome. Morrer de fome. Eu não estou sendo metafórico, tá? Quando eu digo isso. Bem, felizmente, esse decreto foi derrubado, mas eu não vou agradecer ao ministro Dias Toffoli pela derrubada dele. Eu vou agradecer e saudar todos os companheiros do movimento de pessoas com deficiência, que durante dias a fio, Luciana, inclusive, é uma grande camarada, dedicaram seu tempo a denunciar nas redes, a acionar os contatos que tinham para barrar esse absurdo, e o decreto foi declarado inconstitucional em dezembro pelo ministro Dias Toffoli. Mas, já dizia José Saramago, a cadela do fascismo está sempre no cio, e ela está sempre engendrando alguma coisa nova. Então, para começar, que essa mesma coisa das escolas especiais privadas, que estava no decreto, passou furtivamente no novo Fundeb. Então, nós temos o risco ainda de ter essa privatização indireta. Nós corremos ainda o risco de ter essa lei de cotas prejudicada de novo. E aí agora nós tivemos um ponto que é controverso, que é a instituição das pessoas com visão monocular como pessoa com deficiência. Concluindo. Que são pessoas que sofrem, que têm barreira na sociedade, que têm dificuldade para fazer muitas coisas, que não têm a visão periférica, mas que, a partir do momento que se coloca, se equipara uma pessoa com visão monocular a uma pessoa tetraplégica, por exemplo, só quem sai favorecido é o dono da empresa, porque os monoculares vão continuar na mesma situação de precarização que nós estamos, porém com um pouquinho mais de chance de ser contratado por sua deficiência ser um pouco mais fácil de lidar. E nós temos agora a questão, só para concluir, vacinação. O absurdo que é você estabelecer um critério socioeconômico para a vacinação de pessoas com deficiência. Nenhuma outra categoria teve critério socioeconômico. Mas a gente teve. Por quê? Porque a gente merece ser exterminado. E isso está claro desde o ano passado, desde sempre, desde quando nosso companheiro americano Michael Hickson teve seu tratamento para a Covid-19 negado. Isso está claro desde que Raylan foi atingido na operação policial e morto por não ter conseguido identificar, em razão da sua neurodiversidade, que era uma operação policial. Isso está mais claro do que nunca agora, quando rejeitam, quando a secretária nacional fascista das pessoas com deficiência diz que a nossa prioridade na vacinação é privilégio. Toda vacinação tem grupo prioritário. Isso é definido segundo critérios epidemiológicos. 60% das vítimas da Covid-19 na Grã-Bretanha eram pessoas com deficiência. Então, camaradas, e eu chamo de camaradas todas as pessoas com deficiência que estão preocupadas com a sua própria vida. Ou a gente se junta e combate esse sistema agora, ou a gente vai para a rua no sábado e diz fora Bolsonaro, ou nós vamos ser exterminados sem pena e em completo silêncio. Eu concluo minha fala.